Aqui é Takashi Miura e você está no Wasabi Atômico. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, Estreando Takashi Miura e Guga Monteiro, apresentamos o quadro Cinequinta do Wasabi Atômico, agora com Yuki Miura somente na edição. Neste quadro, a cada sexta-feira, fazemos análises de filmes de forma descontraída e nada profissional. Começou então mais um Cinequinta. Eu sou o Gustavo Monteiro e o filme de hoje se passa num clima egípcio que vocês logo vão entender. Mas eu já vou dar uma adiantada aqui. Infelizmente estarei sozinho nessa análise. Takashi não está comigo devido a uma questão de agendas que não bateram para essa gravação acontecer, mas que você poderá nos ver juntos nos próximos Cinequintas. O Cinequinta dessa semana ele fecha o mês de novembro com um filme dos anos 90, um filme que marcou a minha vida, marcou a minha infância. Foi um filme que fez meu pai comprar num real muitas vezes arminhas de plástico para eu poder fingir que eu era um cowboy. E serviu pra mim assim pra eu querer ser um explorador. E foi uma das, junto com o Jurassic Park, que me fez querer muito ser um arqueólogo. Eu falo de A Múmia, de 1999. Filme muito da hora, filme muito legal. Foi muito gostoso voltar pra esse filme depois de tanto tempo. Um filme ali do auge da carreira do Brendan Fraser, quando ele tava novão, tava fazendo bastante filme. E é um filme de aventura que tava trazendo aquela temática dos filmes da Universal de volta. E é legal como esse universo da Múmia, ele se criou de uma forma que ele é original. Ele é muito coeso dentro dele, ele criou um próprio universo muito característico. Desde as criaturas, da forma como a Múmia ataca, os poderes. E assim, a forma que a aventura se desenrola também, no ritmo do filme que se repete nos outros dois, apesar de menos no segundo e muito menos no terceiro, mas enfim. Criou um universo muito maneiro, assim, por assim dizer. E assim, é um filme dirigido ali pelo Stephen Sommers, que é o diretor ali de G.I. Joe, dos dois primeiros G.I. Joes, o Uma Noite no Museu, Van Helsing. Van Helsing, inclusive, muito foda. Filmes assim que tem muito a ver uns com os outros, você vê, né? As temáticas que ele pega pra filme são bem aleatórias. Mas é um diretor muito bom, que dirigiu o segundo filme também. E assim, o filme, ele inicia ali com uma história antiga, na época do Egito Antigo, mostrando que o grande Imhotep, o sacerdote, ele tinha uma paixão pela Anaxunamun, que era a esposa do faraó, né? E tem todo uma trama dos dois se gostarem pra caramba e tal. Só que era um amor proibido, porque ela não poderia ficar com ele. E aí os dois acabam tocando foda-se, esfaqueando o faraó. E assim, meio que eles são muito burros, porque eles fazem isso na frente dos escravos. Eles vão lá e falam: ô, guarda, estão matando ali o faraó, mano. E aí, bom, ele é sentenciado a um destino que eles dizem que é pior que a morte, né? Que é... ele é mumificado vivo. E ela, né, é morta também pelos soldados lá. E... só que assim, antes dele ser morto, primeiro ela que morreu, né? E ele pegou o livro dos mortos
e tentou trazer ela de volta à vida, fazendo um ritual lá, todo bem doido. Só que aí os guardas descobriram, né, do rei, do faraó, né, que ele tava indo para fazer isso e impedem aí sim que ele ganhe essa sentença que é pior que a morte. Eu achei que ele já teria morrido ali naquele primeiro momento, né, mas ele dá uma escapada e ainda consegue levar o corpo da Natsunamun e tentar fazer esse ritual bizarro. E aí a gente dá um pulo de tempo pro Brendan Fraser lá. Ele é da Legião Estrangeira Francesa e ele tá numa batalha contra os egípcios, talvez por território, uma coisa mais colonial e tudo mais. E eles estão tomando um sarrafo dos caras. E aí o Brendan Fraser fica sobrando apenas ele e o Kevin G. O'Connor, o Benny, que é tipo um amigo, entre aspas, que é o grupo, o cara que é duas caras, traiçoeiro, e que abandona o Rick pra trás, e ele é pego pelos egípcios e acaba indo como escravo lá pra uma prisão e tudo mais. Nesse meio tempo a gente é apresentado aos outros dois personagens protagonistas, que é a Evelyn, que é lindamente interpretada pela Rachel Weisz. Cara, linda demais, ela tava no auge da beleza dela, é um absurdo quanto essa mulher é bonita. E aí tem o irmão dela, o Jonathan, e os dois trabalham, né, pro museu, porque os pais deles eram curadores. E aí, por conta da fama dos pais, os dois trabalham lá. E meio que ela é muito atrapalhada, já mostra que ela derruba um monte de estante de livro. Logo no começo ela destrói a biblioteca. E o irmão dela descobre e consegue encontrar uma espécie de um artefato numa escavação. E descobre que esse artefato, ele é uma chave, né? Quando ele gira, ele abre, assim, ele é como se fosse um cilindro. E dentro dele tinha um mapa para chegar a Hamnatra, que é a cidade perdida. Pá. E aí eles vão até lá, tentam mostrar pro curador, pro dono do museu lá sobre a cidade. Ele intencionalmente queima o mapa, fingindo que é um acidente. Oh meu Deus, queimou, vocês não devem ir, é besteira. Só que o Jonathan acaba sabendo que teve um cara que foi preso, que é o Rick, que tá numa prisão ali perto, que diz que foi até Hamnatra. E aí eles vão até lá, ela conhece o dono da prisão, começa a barganhar. Tem uma cena bem engraçada que ela chega pro Rick e o Rick tá sendo segurado assim pelos guardas, numa cela, ele tá mal moribundo assim. E aí ela chega e fala, mas você foi mesmo pra Hamnatra? E ele fala, fui, mas chama mais perto pra eu te falar. Ela, de idiota, chega. Não, mais perto. Ela vai pôr na cara perto da cela. Ele pega, puxa e dá um beijão nela. Uma cena muito engraçada, porque é muito de graça. E ela fica de boa, mano. Essa é a parte que eu achei mais estranha. É o cara dar um beijo, um mendigo beija ela. Uma mão foi na cela e a outra no carinho. E ela ficou de boa, mano. Ela falou, nossa, que cara grosseiro. E ele toma um pau dos guardas. E ele tá indo pra execução dele. Aí ela conta, né, pro cara lá que o cara não é burro nem nada. Ele vira tipo o dono da prisão. Pra que vocês querem esse moribundo aí? Aí ela fala, ele sabe onde fica a cidade dos mortos. Aí o cara fala, se ele sabe, beleza, eu quero uma porcentagem. E aí, numa discussão, eles acabam soltando ele e pronto. Aí se realmente inicia o filme, que aí eles vão em direção a Hamnatra. E, cara, esse daí pra frente o clima vira totalmente aventura. Lembra muito Indiana Jones, assim. Tem umas cenas legais num barco, porque tem o Benny, que é aquele amigo naquele traidor, cuzão, que tava no mesmo exército do O'Connor, ele acaba fugindo. E ele vem com um grupo de americanos pra levar eles até a cidade. E os americanos são tão cowboys, cuzões, que eles contratam uma caralhada de escravos. E ainda um egiptólogo pra ir com eles. E aí, tipo, vira uma caçada à cidade. É bem maneiro toda essa sessão inicial do filme. Vai ter uns momentos de bang bang. Parece ter uma galera que não quer que eles cheguem na cidade. E aí eles finalmente conseguem chegar. Essa cena, assim, o CGI do filme, ele peca um pouquinho hoje em dia. Não tá tão bonito. Mas tá longe de ser feio também. Não é insuportável.
Mas assim, a cenografia, toda a parte de cenário, quando ele é feito mesmo, é bem bonita, é bem legal. A parte da cidade é bem da hora. As escavações, as tumbas são muito maneiras. E é bem legal que eles já chegam e tem aquele lance dos espelhos, que fica um buraco no teto, né? E aí você vira um espelho pra lá, a luz reflete, bate em todos os outros e com isso ilumina a sala toda, é muito maneiro. Enfim, e aí eles chegam lá na cidade e começa a grande confusão porque eles encontram o livro dos mortos. O livro que em teoria serve pra trazer os mortos de volta à vida. E aí numa noite de bebedeira lá, depois que eles encontraram, eles estão super felizes, a Evelyn enche a cara, pega, abre o livro e lê o livro. Quer dizer assim, no final das contas, eles mesmos trouxeram a múmia de volta à vida, que é uma ironia do... E eles, um pouco antes deles trazerem de volta à vida, eles encontram, né, a múmia, ela tá toda fodida. Eles são, caralho, esse cara foi mumificado vivo e ainda jogaram escaravelhos dentro do sarcófago pra comer o cara vivo, mano. Então ele ficou vivo, tipo, ele arranhou o sarcófago e bizarramente, como só um filme poderia ser, ele ainda escreveu, enquanto ele era comido vivo, a morte é só o princípio na parte de dentro do caixão. Foda-se, na moral, essa parte é muito foda-se. Mas aí ela lê, ele volta à vida, e assim, ela achou o livro. E os americanos que estavam lá com o Benny encontraram os jarros com os órgãos dele. E diz a lenda que quem encontrasse os jarros e profanasse eles, a criatura os seguiria para sugar seus fluidos e voltar assim à vida. E aí, cara, começa a perseguição da múmia atrás dos americanos. E assim, é engraçado porque o O'Connell, ele tá cagando pra tudo. Ele só tipo, fui libertado, tinha esse trabalho de trazer a galera aqui, agora eu vou embora. E tipo, ele já entrou no meio que um romance com a Evelyn, mas mesmo assim ele tá cagando e andando. Ele fica tipo, mano, vambora, isso aí não é pra gente, eu já dei um tiro de 12 na múmia e não deu certo, foda-se. E aí parte pra segunda parte do filme, que é a múmia indo atrás dos americanos pra sugar o fluido deles. Acontece algumas coisas das pragas do Egito, gafanhotos 3D, uma chuva CGI de gafanhoto. Uma hora a água toda do vale vira sangue. Tem uma hora que até os meteoros começam a cair do céu, foda-se. Mas é bem assim, acontece 2 segundos depois, foda-se, tá todo mundo já lidando bem com a situação. É legal, mas é bem meio sem contexto, assim, é meio esquisito. Mas enfim, não precisa, só precisa ser uma aventura legal, né? E nesse meio tempo que ele vai sugando a galera, ele começa aquela múmia bem zumbizona, bem maneira. Inclusive o CGI da múmia é muito bom. E ela é toda zumbi e ela vai voltando a se tornar humana. E é engraçado, porque quando ela tá zumbi, parece que o CGI dela é melhor do que quando ela vai virando humana. Conforme ela vai ficando meio humana, meio zumbi, o CGI fica mais feio. Mas é engraçado essa parte que você começa a reparar. E aí eles vão tentando... Enquanto eles vão tentando achar o livro dos vivos, né? Que é a única coisa que poderia matar o Imhotep, ele vai matando os americanos um por um. Chegando até aquele ponto em que eles vão para uma cidade e o Imhotep usa uma lavagem cerebral na galera. É muito icônica essa cena, que todo mundo fica andando, falando Imhotep. E, cara, foi muito legal rever todas essas cenas do filme e ver como o filme tem muitas cenas que, cara, foram total homenagem a Indiana Jones, a Tomb Raider. E, cara, é muito legal mesmo. E o Imhotep, ele é um vilão bem icônico, assim, ele é bem maneiro. E aí, além dele, depois quando eles vão pra cidade, eles vão lá falar com o curador revela que ele já sabia da existência de Ramnatra, e aparece um outro personagem que era um dos egípcios que estava atacando lá o exército do Brendan Fraser no começo do filme, do O'Connor. E ele vai se tornar parte da party também. Ele é um guardião
da criatura. A intenção dele era não deixar que eles ressuscitassem a criatura, mas deixa. Inclusive eles atacam eles lá no acampamento também. Tem uma cena de ataque deles quando eles chegam lá em Ramnatra também, mas ele meio que para porque viu que a galera dele tava morrendo muito. Ele falou, galera, chega, sem derramamento de sangue. Mas se vocês reviverem o bicho, a culpa é de vocês. Ele já dá o toque e vai embora. E aí ele entra pra Pari também, pra tentar ajudar eles a achar o livro lá dos vivos. E nesse meio tempo só falta um americano pra ser devorado. E aí, quando esse último americano é pego, ele revela o plano dele pra geral, que é ressuscitar a Anck-su-namun. O cara foi morto e ficou anos lá dentro. E, mano, ele não superou a mina, não. Ele tem que trazer ela de volta. E aí, quem que ele vai escolher? Ele escolheu a Evelyn, obviamente, pra ser o sacrifício. O O'Connor fica puto e, tipo, quer enfrentar a múmia, mais todas as pessoas da cidade. E aí, o egípcio lá vira e fala, não, mano, vamos vazar, deixa ele levar ela. Se ele levar ela, ele falou que não ataca a gente. E a gente foge hoje e luta amanhã. E aí ele fala, beleza, eles fogem. O cara lá do museu tenta atrasar a galera e é morto. É meio bizarrinha a cena dele morrendo. Eu imagino o que a galera deve ter feito. Assistindo hoje em dia aquele Weapons dá mais medo do que eles podem ter feito com ele. Mas enfim, referência à parte. Eles vazam e eles encontram um personagem que ele aparece brevemente na cidade lá próxima de Ramnatra, que é um piloto de avião da Primeira Guerra Mundial que lamenta que não morreu na Primeira Guerra, então ele não ficou com a glória igual aos seus amigos, e agora ele vive lá no Egito torrando o dinheiro dele, meio chateado, entediado, e aí eles chegam e falam, nós temos uma missão suicida, salvar a donzela e matar o vilão, e ele aceita, e aí eles vão, o O'Connell, o Jonathan, o egípcio lá, e esse cara, o piloto gordinho, vão lá salvar a Evelyn. E é muito massa, cara, que é a cena icônica, né, do filme a nuvem de areia que ele faz, que forma o rosto dele, que é muito foda, cara. Eu acho muito maneiro. Os poderes da múmia desse filme são muito legais, muito icônicos, né? Ele vira areia, ele vira um tornado de areia, ele é imune a bala. É muito legal. Enquanto ele tá imortal, a múmia é muito foda, ela é muito poderosa. E aí ela ataca eles. E aí pra impedir que a múmia mate eles, que é a onda, a grande montanha de areia com formato de rosto engole eles, a Evelyn beija o Imhotep e aí ele para. E aí eles caem e o piloto ele morre, né, na queda. E aí eles invadem lá, conseguem o livro, invadem a pirâmide lá onde ia ser feito o sacrifício. Tem a luta final lá do Imhotep invoca os lacaios dele. O Jonathan começa a ler o livro dos vivos enquanto o O'Connell fica tentando no mano a mano com a múmia e tomando no c... E aí ele pega e não sabe, isso é um gancho pro segundo filme, né? Que ele começa a ler, ele fala, ó, tem uma sigla aqui que eu não sei o que é, parece um pássaro. Aí a Evelyn fala pra ele, eu não vou lembrar qual que é agora, mas essa cena se repete no segundo filme de uma forma muito maneira. E aí ele consegue ordenar, ele traz o exército do faraó como múmia e manda eles matarem a Anck-su-namun. Enquanto eles estão matando a Anck-su-namun, o Imhotep tá putaço lá tentando impedir. O O'Connell solta a Evelyn, ela lê o livro dos mortos e nisso que ela lê o livro dos mortos, ela torna ele mortal. E aí o O'Connell vai lá e dá uma espadada na barriga dele, ele cai no líquido lá da zona do ritual e acaba morrendo. Cara, é bem legal assim, o filme ele torna toda essa aventura de uma forma tão... É que assim, eu poderia detalhar mais, só que sinceramente não tem detalhes a mais. A progressão do filme é muito rápida. E o filme ele acontece muito em sequência uma coisa da outra. Então, se eu fosse falar de uma forma mais detalhada, eu teria que detalhar talvez cena por cena.
que ia ficar um pouquinho cansativo. Acho que o filme ele é bem preciso no que ele quer fazer. E aí a gente tem a cena final com ele afundando igualzinho o T-800 no Terminator 2. O filme ele é uma chuva de referências e acaba com os personagens indo embora e tudo mais, com aquela trilha sonora que trilha sonora foda, que foda. E a gente tem o fim do filme com eles indo embora e tudo mais. O Benny acaba ficando pra trás, que a pirâmide começa a desabar e ele é comido por escaravelhos. Inclusive escaravelhos que é um elemento bem forte, né, da história. Os escaravelhos, inclusive, são eles que matam o cara lá, o chefe da prisão, porque meio que eles entram dentro da sua pele, comem você de dentro pra fora. É bem bizarro, mas é bem maneiro. E assim, o filme ele é basicamente isso. É uma missão, primeiro, de corrida contra o tempo e depois um resgate à donzela. E é bem legal, cara. Não tiro nada assim desse filme. Me surpreendeu o quanto ele desceu gostoso depois de tanto tempo. No sentido de que eu achava que reassistir ele agora ia ser ruim. Eu achei que eu ia me chatear com o filme. E não foi o caso, cara. Eu gostei muito do que eu assisti. Foi nostálgico pra caramba, foi muito legal. E eu acho que ele vale totalmente a nota que eu vou dar pra ele. Pra fechar o nosso mês de novembro do Cinequinta com um filme excelente dos anos 90 que moldou a minha infância. Ah, Guga, você tá sendo pretencioso, você tá dando uma nota também baseada na sua nostalgia. Claro, né, gente? A nossa nostalgia serve pra isso. A gente tem que ter afeição pelas coisas que a gente gosta e pelo que marcou a gente também. Então eu acho que tudo isso é válido na hora de dar uma nota. Só desculpa para dar uma nota alta. Pode ser. Eu não ligo se você pensar dessa forma. Mas é uma nota 9. Eu acho um filmaço. Acho que a única coisa que ele tem problema é o CGI, que envelheceu um pouquinho mal em algumas cenas. Tirando isso, ele é um filmão, cara. Assistam, tá na Netflix. Você pode assistir. É um filme super divertido, é um filme muito legal. É na Prime Video, desculpa, não é na Netflix. Galera, é lá na Prime. Assistam o filme e digam aí nos comentários o que vocês acharam do filme. O filme é muito legal, cara. Tem muitas cenas maneiras. O filme, ele é engraçado. A dublagem agrega muito também. O Guilherme Briggs tá muito bom no filme, fazendo ali o Brendan Fraser. Então é um filme muito família, é um filme muito aventureiro. Eu recomendaria para toda criança assistir esse filme, porque ele é muito maneiro. E com isso a gente encerra mais um Cinequinta. O Cinequinta agora do final de novembro. Vejo vocês na próxima semana com o próximo Cinequinta. Só um recadinho rápido. Sabia que nós também, o Wasabi Atômico, também é um podcast? Nós estamos com programas lá mensais. Inclusive saiu um cast sobre Bloodborne especial de Halloween e Resident Evil 3, também especial de Halloween, que estão lá no Wasabi, é só você ir lá ouvir. Te vejo então na semana que vem, falou!